Olá, bom dia. Vamos ler a palavra do Senhor. Tem uma palavra de Deus aqui para você, que está no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E naquele dia era sábado. Amém? Esse texto do capítulo 5 de João fala da cura de um homem paralítico, né? E esse homem estava ali há 38 anos com essa enfermidade. E estava num lugar chamado o Portão das Ovelhas. Era um tanque que havia ali. Conta-se que era um lugar, um lugar escuro, né? Um lugar assim, tipo subterrâneo. E esse nome, Tanque de Betesda, significa Casa da Misericórdia, que era um termo em hebraico, né? Significa Casa da Misericórdia. O texto conta que havia várias pessoas enfermas ali. Não era somente aquele homem, mas era também uma multidão de pessoas enfermas, né? Elas iam até ali, em Jerusalém, na ocasião, Jesus havia ido para uma festa de Jerusalém, possivelmente a Páscoa ou a festa de Pentecostes, não sabemos exatamente. Mas o que se sabe é que Jesus foi até Jerusalém para uma festa dos judeus. E Jesus vai até ali, aquele ambiente, que era um ambiente pesado, né? Onde havia só pessoas enfermas ali, só pessoas que desacreditadas, né? Digamos assim, pessoas carentes. Aquele lugar, ele tinha uma espécie de crendices, né? Nós sabemos que existem muitas crendices até os dias de hoje. E muitas pessoas iam até ali porque eles acreditavam que um anjo, eles agitava aquelas águas. E quem entrasse lá, naquele momento, era curado, certo? São algumas informações que o texto nos passa. Primeiro, é que de tempo em tempo essas águas elas eram agitadas e acreditava-se que era um anjo que agitava essas águas. E a outra coisa é que quem entrasse na água tinha que tomar um banho mesmo, mergulhar naquelas águas, era curado, né? E tinha que ser naquela hora da agitação, e que também só era uma pessoa. Tinha que ser naquela hora e tinha que ser a primeira pessoa que entrasse ali, era curado. Bom, o texto não diz que realmente era curado, certo? Isso era uma crença deles. A gente sabe que há muitas pessoas que acreditam em muitos movimentos. Existem pessoas que viajam, né, quilômetros e quilômetros de distância para determinadas cidades, determinados lugares, a qual eles acreditam que vão ser curados, né? Participam de determinados rituais, porque eles acreditam. Isso é a fé das pessoas, a gente respeita, mas nós sabemos que há muita superstição, né, nisso. Então aquele lugar era um ambiente muito pesado, era um ambiente de muitas pessoas enfermas, doentes, né? E aquele homem estava ali e estava doente há 38 anos, e o texto diz que não tinha ninguém que levasse aquele homem para ser curado. No momento que a água se agitava, né? Ninguém, estava todo mundo ali, cada um por si. No momento que a água se agitava, eles queriam saber de ser curados, mas não havia ninguém interessado na cura daquele cidadão, aquele senhor de idade possivelmente. Mas Jesus chega até ali. Ele vai e ele olha e tem misericórdia daquele homem, né? O texto, ele vai nos falar mais
da graça do Senhor Jesus, da misericórdia do Senhor Jesus. João está querendo apresentar para nós ali com esse texto a graça de Cristo, né? Quando ele realiza aquela cura. Jesus chega para aquele homem e pergunta para ele, né, se ele quer ser curado. Aquele homem não tem expectativa a respeito de Jesus. A expectativa dele está naquela água. Ele só consegue ver aquilo. E ele depende de alguém para jogar ele ali. Talvez ele ache que Jesus iria fazer isso por ele, né? Aí quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, ele vem com a indagação. Ah, mas não tem ninguém que me jogue na água quando a água é agitada. E Jesus, ele manda que ele levante-se e ande. E aquele paralítico foi curado naquele momento, né? O que significa isso? Casa da misericórdia. Haviam ali muitas pessoas, mas Jesus escolheu aquele homem. Não havia quem colocasse ele no momento que a água era agitada, mas veio Jesus e curou aquele homem. Isso significa a graça de Cristo. A salvação, ela é pela graça, não é pelas obras. O pecador, ele é igual aquele paralítico. Ele não consegue, por si próprio, se lançar. Ele não consegue, por si próprio, resolver o problema dele. O pecador, ele está paralítico. O pecador, ele depende de que alguém faça alguma coisa por ele, né? E não é as pessoas que vão salvar o pecador. Quem vai salvar é Cristo. E é pela graça, não por merecimento. Jesus chegou ali e elegeu aquele rapaz para ser curado. Tinha muitos outros, mas o texto não fala de mais alguém que tenha sido curado, mas fala que Jesus foi até ali para curar aquele paralítico, né? E Jesus ofereceu a cura àquele rapaz, aquele senhor, né? Então, o texto fala sobre isso. Eu quero que você reflita sobre isso, que a salvação, ela depende de Jesus. A nossa salvação, ela depende de Cristo Jesus. E você só precisa crer. Não é pelas suas obras. Você, pecador, eu e você, somos como aquele paralítico, que não tem ninguém que faça nada por nós. E a gente não tem como fazer nada, nenhuma obra para nos salvar, para nos curar da doença do pecado. Mas Jesus, ele chega em momento oportuno e ele nos oferta a sua graça. Ele nos oferta a cura e a salvação. E você só precisa crer, tá bom? Então Jesus, ele é o Deus da graça e chega nesse momento exato para nos favorecer com a sua maravilhosa salvação, tá bom? Outra coisa aqui que nós podemos observar é que mesmo em ambientes de superstição, mesmo em ambientes, como é que eu posso dizer, que as pessoas não buscam a Cristo, elas estão ali buscando a sua cura, resolver seu problema, certo? Muitas das vezes Deus não está naquele lugar, mas o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, ele cura. Pela sua misericórdia, tá certo? Às vezes as pessoas não conhecem a Cristo, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus, ele cura, tá bom? Então, aquele homem, ele resmungou quando Jesus ofertou para ele, ofereceu para ele a cura. Ele disse: olha, mas não tem ninguém que me lance, né? Às vezes a gente está assim também. Às vezes a gente está esperando em pessoas, né? Às vezes a gente olha para a gente mesmo e vê a nossa miséria, certo? Mas quando você crê em Cristo, o Senhor, ele te ajuda, tá bom? Eu quero que você
olhe além das suas condições nessa manhã, nesse dia. Quero que você olhe além daquilo que está ao seu alcance, porque Cristo Jesus, ele é aquele que é além daquilo que está ao nosso alcance, com as nossas mãos, com aquilo que nós podemos fazer. Jesus, ele é aquele que nos faz ser vitoriosos, apesar de nossas limitações. Aquele paralítico tinha limitações. Talvez você nessa manhã tenha as suas limitações, todos nós temos. Mas apesar das nossas limitações, nós temos a Cristo. Que o Senhor Jesus te visite nessa manhã, nesse dia de hoje, e Ele possa fazer por você aquilo que você não pode fazer, principalmente a salvação. Você só precisa crer. É a sua cura, tá certo? É a sua bênção, é aquilo que você não pode fazer, mas nessa manhã, Cristo, Ele pode fazer por ti o impossível. É impossível para você, mas não para Deus. Receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, seja curado, seja salvo, creia em Cristo Jesus. Amém.